Olá, meu nome é Paulo Machado, sou professor de língua portuguesa. Hoje estamos encerrando a série de videoaulas tratando do texto dramático, texto de teatro. Na primeira videoaula nós falamos, na primeira e na segunda videoaula nós tratamos dos aspectos formais do texto de teatro. Na segunda aula nós falamos do aspecto literário e das origens do teatro. Nessa aula nós iremos falar sobre os aspectos do texto teatral referentes à produção de texto. O texto teatral, ele pertence a um conjunto, a uma tipologia chamada de narração. A narração que nada mais é do que contar alguma coisa. Existe além do teatro outros gêneros que também pertencem ao tipo narrativo. No caso, o teatro concorre, por exemplo, com o conto ou com o romance. O romance e o conto, assim como o teatro, também pertencem ao gênero narrativo. Aqui nós temos a divisão de uma narração pelos momentos, porque o texto narrativo ele obedece um ordenamento de momentos, começando pela apresentação, que é onde no texto narrativo se situam quem são os personagens, aonde que a narração acontece, em que tempo que ela acontece. Depois disso vem, depois da apresentação, nós temos a complicação. Na complicação, algum fato vai acontecer, tirando aquela história que vinha tão normal da sua normalidade, gerando essa narrativa. Após a complicação, nós temos a trama propriamente dita, que é o acontecer, a sequência de acontecimentos que vai compor essa história. E finalmente nós temos o clímax, que é onde a história entra num momento de tensão maior, onde tudo vai se resolver, onde tudo vai se esclarecer, depende muito da situação, e o desenlace, que é o final da história, onde tudo volta a uma normalidade. Eu trouxe para vocês um texto chamado Poço das Rãs. Nesse texto, que é um texto narrativo, uma pequena fábula, nós vamos identificar esses momentos. A introdução. Havia um grande número de rãs que sempre ia se divertir na floresta. Todas elas cantavam e pulavam até a noite cair. Elas riam bastante e nada as separava. Então aí nós estamos percebendo quem são os personagens, são as rãs, são animais, na floresta que tudo isso acontece, elas formam um grupo. E aí vem o quê? Vem a complicação. Um dia, em um de seus passeios habituais, elas foram conhecer uma floresta nova. Estavam brincando, quando 3 delas caíram em um poço profundo que ninguém havia notado. As outras ficaram espantadas. Olharam para o fundo do poço e viram que era muito profundo. Nós as perdemos, disseram. Vamos ver como é que fica a trama a partir daqui. As 3 rãs caídas tentavam escalar as paredes do poço, mas era muito difícil. Elas mal avançavam 1 metro e caíam novamente. As outras começaram a dizer que seus esforços eram inúteis. Como elas poderiam escalar uma parede tão alta? Era melhor que desistissem. Não havia nada a fazer. Então essa é a trama, uma pequena trama, mas que desenvolve a partir daquela complicação. Agora nós vamos para o clímax. 2 rãs ouviram esses comentários e desistiram. Elas achavam que as outras estavam certas. A 3ª rã, por outro lado, continuou subindo e caindo, mas depois de algumas horas conseguiu chegar à superfície. Olha só, o clímax, que tensão, né? Aquela pobre, né, rã subindo as paredes, caindo, tentando subir novamente e caindo. Então isso é que nós chamamos de clímax.
E finalmente o desenlace. As outras ficaram surpresas. Uma delas perguntou: como você conseguiu? Mas a rã não respondeu. Era surda. Sempre tem uma moral da história nessas fábulas, né? Se ela não tinha capacidade de dar ouvidos, isso também não a atrapalhou de sair daquele lugar. Bom, agora vamos falar o plano geral de uma produção de um texto de teatro. Então, você tem que fazer escolhas no caso de um texto de teatro. Quais são as escolhas que você tem que fazer? Você tem que... os elementos do texto são o tempo. Né? Você tem que situar onde que isso vai acontecer. É no momento contemporâneo, né? É no passado, na época do descobrimento do Brasil, ou lá na antiguidade, né? Nos tempos bíblicos. Né? O espaço, onde é que vai acontecer? É aqui no Brasil? É numa mata, como no caso lá do texto que a gente acabou de ver? É numa escola, é numa igreja? Aonde acontece esse texto? Né? Os personagens, quem são? Personagem principal, personagem secundário, né? Os figurantes, aqueles que só ficam ali na cena mesmo, quase uma composição do cenário. Estrutura do texto teatral. Na estrutura do texto teatral, a gente tem dois textos, na verdade. Um texto principal e um texto secundário. O texto principal é constituído pelo diálogo entre os personagens. É discurso direto. Como eu falei na nossa segunda aula, que você pode rever. Como que é o discurso direto? No caso do teatro, a fala dos personagens é identificada pelos seus nomes, inclusive. Tendo dúvidas, vamos retornar lá para ver como que funciona. E o segundo, o texto secundário. O texto secundário é a orientação, como que aquela ação vai acontecer. É para a pessoa ficar calada, ficar quieta, só andar de um lado para o outro. Então, essas informações também aparecem nesse gênero como um texto secundário. Né? Escolha de subgênero. Você pode fazer uma escolha de um subgênero também. Que subgênero, professor? Vai ser um texto comédia? Vai ser um texto tragédia? Vai ser uma história muito triste que provoque a reflexão das pessoas a partir de acontecimentos dramáticos propriamente ditos? Ou será uma história cujo objetivo é provocar a reflexão a partir da graça, da brincadeira? Então você pode fazer essa escolha também. Aqui eu tenho um pequeno texto, uma fábula também, e eu vou colocar apenas para mostrar e propor uma atividade que você possa fazer para exercitar a capacidade de criação de um texto de gênero dramático. Então vamos ver, o texto chama A Raposa e a Cegonha. A raposa e a cegonha mantinham boas relações e pareciam ser amigas sinceras. Certo dia, a raposa convidou a cegonha para jantar e, por brincadeira, botou na mesa apenas um prato raso contendo um pouco de sopa. Para ela foi tudo muito fácil, mas a cegonha pôde apenas molhar a ponta do bico e sair dali com muita fome. Sinto muito, disse a raposa. Parece que você não gostou da sopa. Não pense nisso, respondeu a cegonha. Espero que, em retribuição a essa visita, você venha em breve jantar comigo. No dia seguinte, a raposa foi pagar a visita. Quando sentaram à mesa, o que havia para jantar estava contido em um jarro alto, de pescoço comprido e de boca estreita, na qual a raposa não podia introduzir o focinho. Tudo que ela conseguiu foi lamber a parte externa do jarro. Não pedirei desculpas pelo jantar, disse a cegonha. Assim você sente no próprio estômago o que senti ontem. E aí sempre, numa fábula como essa, vem o moral da história. Moral da história. Antes de agir mal, pense que podem lhe retribuir na mesma forma. Né? Então aqui nós temos um texto, como vocês viram, é um texto narrativo também,
E nós vamos propor uma adaptação desse texto para o teatro, do gênero dramático. Como eu já falei para vocês em aulas anteriores, sobretudo na primeira e segunda aula, o texto teatral não tem a figura do narrador. Então, como fazer isso sem utilizar o narrador? É o que a gente vai ver a seguir. A Raposa e a Cegonha, versão para teatro. A iluminação, veja que no início nós temos o quê? Um texto secundário. É uma rubrica, uma orientação. A iluminação vai aos poucos aumentando, o galo canta, assim como os passarinhos. A raposa e a cegonha, espreguiçando, saem de suas casas, dando a entender que estão acordando naquele momento. Isso não é um narrador que vai dizer isso. Isso é orientação, isso vai acontecer. A luz vai aumentar, os pássaros, vão cantar juntamente com o galo, e a luz vai aumentando, dando a entender o amanhecer, elas saem todas se espreguiçando, e aí começa a peça de teatro. E aí, veja bem, tem as falas identificadas. Bom dia, dona Cegonha. Bom dia, dona Raposa. Como tem passado? Muito bem, e a senhora? Ótima. Nós nos conhecemos há tanto tempo, mas nunca fizemos uma só visita uma à outra, não é? É verdade. Agora continua com o texto secundário. Continua varrendo sem dar continuidade à conversa. Tá? Ela corta o assunto ali, ficam as duas caladinhas só varrendo. Raposa, resmunga, falando para o público. Então ela vai dizer isso para o público, fazendo de conta que a outra personagem não está vendo. Ela vai conversar com o público. Ela está apenas se comunicando com o público nesse momento. Essa cegonha já está muito sem graça, nem para me convidar para um chazinho depois da minha insinuação. Mas ela vai se ver comigo. E aí ela não fala mais com o público e ela fala com a cegonha. Dona Cegonha, vem almoçar comigo hoje. Cegonha, hoje? Sim, hoje. Ah, claro que sim. Bom, você vê que aqui tem a indicação de que o texto não terminou. Apenas é uma sugestão. Um texto como aquele que a gente leu pode ser adaptado assim. E aí vem a proposição de uma atividade para que você nos retorne e a gente possa saber, possa entender se você realmente compreendeu e possa orientá-lo no sentido de aprender mais. A atividade é: dê continuidade à adaptação do texto A Raposa e a Cegonha, que você começou a ler no quadro anterior, atento às características próprias do gênero teatral. Então é isso que você vai fazer como uma atividade final dessa nossa última aula, é a tentativa de produzir um texto dramático. E tem ali o início, que eu comecei adaptando então aquele texto. Você pode ler novamente aquela fábula e dar continuidade àquele texto, contando toda a história. Como você tem feito das outras vezes, deve me encaminhar pelo meu e-mail que está ali também, para que possamos ler o seu trabalho, dar as orientações corretas, dizer o que você pode melhorar ainda no seu texto. Não se esqueça de identificar a sua série e o seu nome, para que a gente possa identificar o aluno, de qual origem que é. Você pode também tirar dúvidas pelo WhatsApp. Você já tem meu número, é só entrar em contato e tirar as suas dúvidas. Muito obrigado, espero que essas aulas tenham colaborado para que você entenda um pouco mais sobre os mecanismos dos textos no nosso idioma português, nos aspectos formais, nos aspectos literários e mesmo na produção de texto. Muito obrigado e até a próxima!